Nesse vídeo, a doutora Juliana Freire, da Embrapa Agrobiologia, fala sobre a qualidade e a certificação de sementes. Ela dá ênfase às sementes florestais. Bora lá? O produtor de semente, ele é responsável pela garantia do padrão mínimo de germinação por um tempo que varia de 30 a 60 dias, dependendo da cultura em questão. Então, para as espécies florestais de interesse ambiental ou medicinal, esse prazo é de 60 dias, conforme essa IN 15 de 2005. A germinação do lote de semente a ser comercializado, ele deve ser aferido através de um laudo de análise realizado por um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura. Isso para as espécies que já têm normas, metodologias de análise publicadas. Atualmente temos metodologia de análise publicada para 50 espécies, de acordo com essas três instruções normativas. A IN 44 de 2010, a IN 35 de 2011, a IN 26 de 2012. Essa metodologia de análise, ela define, por exemplo, qual é a temperatura, o substrato, o tratamento para quebra de dormência quando existir, quais são os métodos de asepsia, de maneira que a repetição dessa análise gere resultados iguais, independente do laboratório que essa análise seja feita. Considerando que existem poucos laboratórios credenciados pelo MAPA para análise de espécies florestais no Brasil, mais precisamente em torno de 15, que esses laboratórios eles estão concentrados na região sul e sudeste, o setor produtivo, né, por exemplo, o Comitê Técnico de Sementes Florestais, pertencente à ABRADES, solicitou a alteração dessa exigência, que foi a articulação do setor produtivo gerou, então, atendimento a essa demanda pelo Ministério da Agricultura, através do artigo 30 da IN 17, que permite que a análise dos lotes de sementes seja realizada em laboratórios não credenciados também, desde que trabalhem exclusivamente com espécies florestais. Isso por até 3 anos após a publicação da IN 17. Ou seja, a partir de 2021, se nenhuma alteração for feita na IN, as análises dos lotes de sementes comercializados para as espécies que têm metodologia de análise publicada só poderá ser feita em laboratórios credenciados pelo MAPA. Bom, existe uma série de vantagens aqui listadas decorrentes da legalização da produção e comercialização de sementes e mudas. Né, como uma que a gente pode citar, dá maior credibilidade ao produtor e aos seus produtos, melhora a qualidade desses produtos, agrega valor ao produto, aumenta a visibilidade do produto, tem maior facilidade para colocar o produto no mercado, protege contra concorrências desleais, gera emprego e renda, facilita as ações de marketing, promove arranjos produtivos locais, permite uma maior rastreabilidade da produção, abre novos mercados, protege contra a disseminação de pragas, doenças e plantas invasoras e evita a entrada no país de organismos exóticos. Entretanto, também é importante que essa legislação esteja adequada à realidade do setor produtivo e se ajuste ao setor produtivo para não engessar o sistema produtivo, né? Sem dúvidas, a isenção de pequenos produtores de mudas é importante. A própria existência da figura do coletor de sementes também é importante, já que tem menos burocracias para o credenciamento comparado ao produtor de semente. Alguns ajustes, entretanto, ainda são demandados pelo setor produtivo para que essa legalização da atividade seja realmente vantajosa. Uma delas diz respeito a essa análise dos lotes de sementes, que tem que ser realizada em laboratórios credenciados pelo MAPA, como eu já falei anteriormente. Mas, de maneira geral, nós podemos dizer que essa lei, ela
existe uma profissionalização maior da atividade e possibilitou, né, termos informações sobre quantidades, ter uma rastreabilidade maior do material de multiplicação utilizado em todo o território nacional. Acreditamos, então, com esses ajustes necessários na lei, também irá reduzir a informalidade do setor. Então, o Decreto 5.153, ele estabelece no seu artigo 165, 4 categorias de produção de sementes e mudas de espécies florestais. A identificada, selecionada, qualificada e atestada. Como eu falei anteriormente, que o Sistema Nacional de Sementes e Mudas visa garantir a identidade e a qualidade do material de multiplicação, sendo a identidade o conjunto de informações necessárias à identificação de sementes ou mudas, incluindo a sua identidade genética e a sua qualidade genética também. Porém, ao comprar um lote de sementes para restauração ecológica, um lote com boa qualidade genética, por exemplo, seria aquele com alta variabilidade genética, fruto da coleta de muitas matrizes não aparentadas, colhidas em uma mesma região bioclimática. Já para o plantio de eucalipto, pinos, um lote de boa qualidade seria aquele com baixa variabilidade genética, que passou por um processo de melhoramento com recombinação de genótipos com características desejáveis, para melhor produção de madeira, por exemplo. Então, dentro das florestais, nós temos conceitos de qualidade genética bastante divergentes. A certificação de sementes, ela é definida na Lei 10.711 como processo de produção ou de sementes ou mudas executado mediante controle de qualidade em todas as etapas do seu ciclo, incluindo o conhecimento da origem genética e o controle de gerações. Porém, cabe ressaltar, tá, que a certificação, os procedimentos e normativas para a certificação das espécies florestais ainda não estão vigentes, não foram publicados. As categorias de produção de sementes, como eu falei, né, identificada, selecionada, qualificada e testada, quando você vai comprar uma semente, por exemplo, ela muitas vezes já está na tabela de venda do comerciante, né, do produtor. E ela é representada, por exemplo, aqui nessa tabela como APS-MS, né, área de produção de sementes. Então, o que seriam essas categorias? Então, eu vou abordar um pouquinho sobre essas categorias de produção, tá, que estariam dentro daquelas 4 que eu relatei inicialmente, né? Identificada, selecionada, qualificada e testada. Vamos falar um pouquinho dessas categorias. Essas categorias, elas vão definir a identidade genética da semente, né, dependendo da sua fonte, mas também da muda, de acordo com qual semente que aquela muda foi produzida. Então, ela servirá para definir a identidade e a qualidade tanto da semente quanto da muda, gerando essa rastreabilidade. A primeira categoria, que é a mais comum para as espécies usadas para a restauração ecológica, é a fonte identificada. É você chegar numa árvore, um arbusto, colher semente sem nenhum critério de seleção dessas árvores. O local onde essa árvore ou arbusto, que seria a nossa matriz de semente, tá? Essa árvore onde a gente coleta semente, a gente chama de matriz, ela vai receber a denominação de área de coleta de sementes, onde essa matriz que vai nos dar semente está localizada. A área de coleta de semente, ela pode ser uma floresta natural ou pode ser um conjunto de árvores na arborização urbana, por exemplo. Se ela for natural, né, se uma floresta natural, ela é considerada área natural de coleta de sementes. Se for uma área urbana, ela é considerada uma área alterada de coleta de semente. Tá? Um ambiente antropizado.
Outra informação importante é se nesse processo de coleta de semente há ou não a marcação de matrizes. A marcação de matrizes, ela envolve colocar uma plaquinha numerada na árvore e o preenchimento de uma ficha com informações sobre aquela árvore, como altura, diâmetro, etc. Essa ficha ela não é padronizada, ela não está na legislação, de maneira que cada instituição elabora a sua própria ficha de marcação de matrizes. É desejável também que essa matriz passe pelo georreferenciamento e, tendo essas informações, então, de localização, marcação das matrizes, você plota o mapa com a distribuição delas. Aqui, coloquei aqui uma figura com o exemplo do mapa elaborado pela rede de sementes do Caparaó. Então, com base no tipo de floresta e nos métodos de coleta, você terá dentro da categoria identificada essas 4 subcategorias. ACS, área de coleta de semente. AS, que é alterada sem matrizes marcadas. ACS, área de coleta de semente. AM, alterada com matrizes marcadas. Área de coleta de semente, ACS, NS, que é numa população natural, sem matrizes marcadas, e ACS, NM, área de coleta de semente, uma área natural, uma população natural, com matrizes marcadas. Cabe ressaltar que essas 4 subcategorias, elas constam no artigo 166 do decreto 5.153, e com a revisão do decreto que se iniciou no ano passado, esse artigo foi retirado. E provavelmente, né, nós esperamos que ele seja inserido, essas subcategorias sejam reinseridas na IN 17, quando a IN 17 passar por uma revisão. Essa revisão da IN 17, segundo informações do mapa, ela está prevista para ser realizada assim que finalizar a revisão do decreto. A categoria selecionada, vamos falar um pouquinho dela agora. É quando você marca a matriz e você seleciona essa matriz com base em alguma característica fenotípica indicada. Esses critérios de seleção, eles vão variar de acordo com o objetivo da coleta de semente. Mas, de maneira geral, seleciona-se árvores com uma boa produção de semente, bem formadas, livre de doenças também. Para espécies florestais com algum interesse silvicultural, como pinos, eucalipto, erva mate, outras características fenotípicas são importantes nesse processo de seleção, como, por exemplo, a produção de massa foliar, ou a resistência à geada, a altura do fuste. Então, isso vai depender com qual espécie você está trabalhando, né, e qual o objetivo da sua seleção. Então, para as espécies de interesse ambiental, né, para reflorestamento, nós trabalhamos, então, basicamente com esses critérios de seleção. Né, ser uma boa produção, ser boa produtora de sementes. Então, é interessante marcar as matrizes quando elas estiverem dando semente, né? Você já sabe que ela vai dar semente. Então, você pode também acabar marcando matrizes que são muito jovens ou muito velhas, que já passaram do seu período reprodutivo. E também a ausência de pragas e doenças. No caso da rede de semente do Cerrado, eles utilizam também apresentar boa superfície para exposição solar. A categoria qualificada, ela é baseada também nas características fenotípicas da mãe, né? Isso pode ser feito da mãe e do pai, desculpa. Ela é baseada na avaliação das características fenotípicas, não só da mãe,
como também do pai. Como que isso é feito? Você vai numa população genética natural, seleciona as melhores matrizes, depois produz as mudas, implanta um novo povoamento, acompanha o crescimento, né, com base em características fenotípicas, você faz o desbaste das matrizes consideradas ruins ou inferiores ou com mau crescimento. De maneira que as sementes futuramente produzidas, elas receberão genes apenas das matrizes selecionadas, né, consideradas boas, já que as ruins foram desbastadas. É importante que essa APS, né, que é a área, já é uma área de produção de semente, não é uma área de coleta de semente, ela seja isolada do pólen externo. Você também pode ter uma área de produção de semente, uma área natural, em uma floresta, sem ter que necessariamente implantar um novo povoamento. Para isso, você também tem que ter o desbaste das árvores consideradas má produtoras de sementes ou doentes, enfim, seguindo algum critério de exclusão dessas matrizes. Na Mata Atlântica, por exemplo, a gente não consegue fazer isso, por causa da lei da Mata Atlântica. De repente, na Amazônia, consegue-se fazer isso, por exemplo, em áreas com muito açaí plantado, você consegue fazer um desbaste das matrizes ruins. Você também vai ter uma área de produção de sementes. Então, por fim, a categoria testada, ela leva em consideração não a característica fenotípica, que é a característica que a gente, né, o que a gente vê, mas sim ela passa por uma seleção genética das matrizes. Dessa maneira, as sementes colhidas de uma área de produção de semente, elas passarão por um teste de progênie. E o que seria esse teste de progênie? O teste de progênio, ele pode começar a ser feito no viveiro. Você coleta as sementes das matrizes selecionadas e leva para o viveiro. Planta essas sementes, sempre considerando, né, em condições padronizadas de substrato, temperatura, de irrigação, com repetições em número adequado, seguindo um delineamento experimental, e vai avaliando as características de crescimento, de sobrevivência, né, juvenis. Essa avaliação ela tem que ser feita nas progênies de cada matriz, de maneira que não deve se perder a referência da procedência dela, de qual é a mãe dela. Com base no teste de progênie, seleciona-se então aquelas sobreviventes de melhor crescimento. E essas que foram selecionadas são então plantadas, né, formam um novo povoamento. Elas foram selecionadas com base no teste de progênio. E esse povoamento, então, seria o nosso pomar de semente. Mais informações sobre pomares de sementes podem ser consultados nesse livro, Pomar de Semente de Espécies Florestais Nativas.